Diz assim a palavra de Deus: aconteceu, por esse tempo, que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali, Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho, e Judá lhe deu o nome de Er. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz outro filho, a quem ela chamou de Selá, e ela estava em Quezibe quando teve. Judá tomou uma esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia, era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Então Judá disse a Tamar, sua nora: continue viúva na casa de seu pai até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também este com seus irmãos. Assim, Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Oremos. Senhor bendito, fale conosco através de tua palavra. Rogamos a luz do teu Espírito Santo, sem a qual não enxergamos nada que o Senhor nos oferece. Contamos com a luz do teu Espírito e com a graça do teu Filho Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém. É tão estranho esse texto, não? A gente vem acompanhando a história, vendo a história, e quem está acompanhando sabe que a gente terminou domingo passado numa melancolia, né? Um luto dolorido, um clamor doído. A gente encontrou um Jacó desconsolado, não é isso? Desconsolado, chorando pela morte do filho, imaginando como aquele menino tinha sido estraçalhado pelas feras. Seus filhos tentam consolar, mas ele é inconsolável. E termina com ele chorando, dizendo: descerei à sepultura para junto de meu filho. E dá vontade da gente gritar daqui, né? Como se fosse aquele filme História Sem Fim, lembra? Gritando bem alto: Jacó, teu filho está vivo, homem. Não chora. Porque a gente fica tão sentido com o choro de Jacó, que a gente parece que não precisa chorar, não chora. Um pai não deveria chorar pela morte de um filho. Um pai não deveria enterrar seu filho. Mas a gente viu ele terminando a história, continuando a chorar pelo filho. E enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Então o que a gente espera agora? Saber mais sobre essa jornada. Porque de camelo não foi. O coitado andou, foi a pé. Dali até o Egito, a pé. E não foi infração de minutos, não foi infração de horas. Levou tempo para chegar no Egito. O que será que aconteceu? Então a gente, agora vamos saber a história de José. Agora a gente vai ver o que aconteceu com ele. E não é sobre José. É um capítulo 38 inteirinho sobre a história de Judá. Uma história esquisitíssima.
Uma história difícil de pregar. E eu falei assim, meu senhor, quem será que já pregou isso? E encontrei em Lutero alguém com o qual, sabe, tive uma plena identificação. Quando eu terminei de ler as preleções de Lutero sobre Gênesis e vi a oração dele, eu falei, Senhor, essa oração também é a minha, diz ele. Porque Deus e o Espírito Santo desejam ter essas questões vergonhosas e abomináveis escritas, preservadas e lidas na igreja. Eu falei, Senhor, eu vou ter que ler isso na igreja. E vou ter que explicar. Não só isso. O texto não é só constrangedor. O texto não é só carregado de situações difíceis de você lidar. O texto em si é uma pergunta: por que cargas d'água ele está aqui? Por isso tem muita gente estudiosa, né, os eruditos gnósticos dos nossos dias, que resolvem, não passe de mágica o nosso problema. E seria muito fácil, porque eles simplesmente dizem, olha, isso aqui não tem nada a ver com a narrativa, isso aqui é uma invenção, fizeram um texto e depois enfiaram esse capítulo 38 aqui, tá certo? Mas a história que interessa é a do 39, tanto é que se você termina o lamento de Jacó e já começa com 39, é a história de José todinha, e você nem precisaria desse capítulo 38, ele foi um acréscimo. Por incrível que pareça, ele é um vínculo, ele é um nexo, que explica tudo o que aconteceu antes e que traz luz sobre tudo que vem depois. Eu quero mostrar para você como seria pobre a nossa leitura da história posterior de José sem ele, e como seria pobre a nossa história do que aconteceu antes do capítulo 38, sem o capítulo 38. E para isso eu preciso que você acompanhe, como você tem feito comigo, a leitura detida nessa personagem curiosa que é José. Estamos sendo conduzidos de Jacó a José, a perceber como um homem sem compromisso, um homem que era capaz de fazer as coisas mais terríveis para poder ter sucesso e para poder vencer na vida, gera um filho que é o contrário. Um menino que é completamente diferente do seu pai e que traz orgulho para ele. Um pai que vê o seu primogênito querer o seu posto, traindo inclusive com sua mulher, ver seus filhos, como Simeão e Levi, aprontarem como aprontaram, matando com crueldade. Ele encontra agora o seu filho José, morto, mas diante do outro filho, que é agora, sim, o cabeça. Na sequência dos traidores, quem vai encabeçar a descendência de Jacó é Judá. E a gente sabe do que Judá é capaz de fazer, porque vimos na semana passada que Judá não é o irmãozinho que quer salvar o outro irmãozinho dos outros irmãozinhos. Judá é alguém que está extremamente colocado pelo narrador como alguém frio, insensível, calculista. Ele não está preocupado com José, ele está preocupado o seguinte: o que vai trazer mais lucro? A moralidade de Judá é tão baixa, tão nula, que ele é capaz de, junto com os irmãos, convencê-los a não matar, a jogá-lo numa cisterna e vendê-lo, porque isso seria mais lucrativo do que matá-lo. Muito embora vendê-lo como escravo talvez seja mais torturante para José do que ser morto ali pelos seus irmãos. E é capaz de decidir tudo isso comendo numa refeição com seus irmãos, com seu irmão, que nós sabemos muito tempo depois, incansavelmente de dentro da cisterna clamava por socorro. Esse é Judá. Esse é o grande líder agora da família de Jacó. Esse é o grande herdeiro, o grande filho de Jacó, que vai conduzir o povo, que vai liderar o povo. Como começa o nosso texto? O nosso texto mostra exatamente uma comparação de Judá, esse Judá,
que foi responsável por apresentar todo o plano contra José e o plano de engano do pai Jacó. Ele agora está no meio de toda uma cena do capítulo 38. Não à toa, mas como uma comparação com o que vem depois, com o próprio José. Ele é o antitipo de José. A história não pode ser contada sem antes apresentar quem é Judá. Se a gente analisar o capítulo 38, facilmente a gente vai chegar nesse capítulo a 3 grandes atos. Então, são 3 atos o drama de Judá e Tamar. O primeiro ato vai do versículo 1 ao 11 e vai tratar da desobediência e da desventura. O ato 2, que vai dos versículos 12 a 23, vai tratar da astúcia e do engano. E por fim, o terceiro e último ato, nós vamos ter os versículos 24 a 30, considerando o arrependimento e a restauração. Hoje nós vamos nos concentrar apenas no primeiro ato, o ato da desobediência e da desventura. Esse ato primeiro, que começa com o versículo 1 e termina no versículo 11, como vai acontecer com todos os outros atos, será constituída, esse ato primeiro será constituído de 2 cenas. A primeira cena, do versículo 1 ao 5, é a cena da desobediência. E a segunda cena, que vai do versículo 6 ao 11, é a cena da desventura. Vamos trabalhar o primeiro ato, desobediência e desventura. Começando pela desobediência, dos versículos 1 a 5. Vimos no versículo 1 ao 5 que se descreve um movimento tipicamente de culpa. É o movimento típico da culpa. O irmão que acaba de oferecer como objeto de venda a seu próprio irmão, mata um bode, mancha, destraçalha a túnica do irmão, entrega para o pai, engana junto com os outros irmãos o pai, vê o pai se lamentando, e o lamento desse pai dura, e dura, e dura, muito mais do que eles estavam imaginando que duraria. O lamento é tão grande que os filhos, e inclusive as filhas, as noras de Jacó, se voltam para consolá-lo, se recusa a consolar-se e a ser consolado. Ele viu que aquilo que ele achava que seria passageiro, porque ele é assim. Ele se despede das pessoas dessa maneira. Ele se despede de um irmão assim, sem muita cerimônia, vendendo e comendo. Ele lida com as despedidas sem sensibilidade alguma. Ele é frio e não consegue entender o calor deste pai que é Jacó, que chora e chora copiosamente a morte de seu filho. Ele não imaginava que seu pai lamentaria tanto. E o movimento da culpa não pode ser outro senão aquele que leva o irmão que vendeu, outro irmão que enganou o pai e que não suportou o luto do velho a sair do lugar de onde está. Por isso o texto termina melancólico e ao mesmo tempo mostrando a consequência de todo aquele que não suporta ver o mal que fez, que não aguenta mais a melancolia, que não aguenta mais a lamúria e vai embora. O texto diz claramente: aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ou seja, observe, ele se afastou de seus irmãos. O narrador, ele é uma figura importantíssima. Moisés está nos orientando, obviamente, a ler o texto, não como o nosso próprio contexto, mas com o contexto daqueles que estão se perguntando como é que a gente veio parar no Egito. Então Moisés faz questão de dizer para os seus leitores que ele não se afasta do velho.
Ele não se afasta de Jacó, porque de Jacó ele já estava longe, ele já estava afastado. Ninguém que ama, ninguém que venera, ninguém que tem um coração dedicado a outrem faria o que Judá fez com seu próprio pai. Quanto mais alguém que você ama e que não é absolutamente parte de sua família. Observe que Judá não tem a menor consideração por seu pai. Não só ele engana, mas ao mesmo tempo ele não tem nenhum interesse com o seu pai. Prova disso é que o narrador quer mostrar que a atitude dele não foi se afastar de Jacó, mas foi se afastar dos seus irmãos. Muito provavelmente os seus irmãos não estavam lidando também, muito bem com aquela situação, e a prova disso é que o narrador fez questão de dizer que todos os seus filhos vieram para consolar, e o velho está inconsolável. Então ele não está mais suportando, talvez, o movimento de meninos que estão dizendo, será que não é hora de falar o que realmente aconteceu, para que o pai não chore, para que o pai não se lamente. Ele não suportou a pressão, se mandou. E a desobediência começa aqui. Não quando ele se afasta dos irmãos, mas quando ele faz o movimento de descer. A queda, ela é sempre uma descida. E ela é muito diferente da humilhação. Por isso que humilhação e queda se parecem muito, mas são distintas e separadas por um abismo. Toda humilhação é um descer, mas nem todo descer é uma humilhação. Há descidas que não são para humilhar, não são para humilhação, que não visam a humildade, não visam o arrependimento, não visam a mudança de atitude. Elas são descidas que visam fuga. Elas visam fugir e fugir. Seja para o ventre de um peixe, seja para as cidades baixas, as cidades cananeias, as cidades onde vive um estrangeiro. Ele então desce para o lugar dos cananeus e se casa com uma pobre mulher. A gente já sabe que é pobre mulher só pelo fato de se casar com Judá. Nós não sabemos o seu nome. E nem precisaríamos para saber que ela é uma desgraçada. Só por saber o nome do seu marido. Mas o narrador faz questão de ignorar o nome. Nomes não importantes aparecem nesse texto. Mas o nome desta mulher permanece oculto, permanece em anonimato. E não é porque o nome dessa mulher é preservado pelo narrador que ela não seja importante. Ela é importante para mostrar não um Judá que está tentando recomeçar a vida, mas um Judá que desceu às terras da Cananeia, mas moralmente continua descendo sem parar. Um homem que está fugindo sem parar, um homem que está se afastando sem parar, um homem que erra e foge. Ele parece que carrega uma natureza, filhinho de peixe, peixinho é. Como poderia ser diferente um filho de Jacó? Como poderia ser diferente a história de um predador? Quando estudávamos Jacó, víamos como Jacó era um predador. E a sua vida predatória termina em fuga. E diferente de Jacó, ele se casa com a filha de um cananeu. Esse cananeu era um líder, mas ao mesmo tempo aparece de uma maneira não central, mas com um nome reconhecido.
Sua. Ou Shua. Judá casa-se com essa filha, a filha de Sua. E acontece uma das coisas mais curiosas aqui. Observe. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. E Judá lhe deu o nome. Pronto, aqui a gente tem que parar, porque a gente já sabe que essa prerrogativa é da mulher. A gente já sabe que quando o homem se coloca adiante e dá o nome para a criança, que alguma coisa aconteceu. A gente já sabe que isso aconteceu com Jacó. Quando o próprio Jacó, na morte de Raquel, resolve ele mesmo dar o nome do filho mais moço. Não é comum, comum é a mãe dar. Mas nesse momento Elias se antecipa. Ele se antecipa por uma razão, ela é cananeia. Ela vai dar um nome estrangeiro para o seu filho. Mas há ainda alguma coisa da descendência, da ordem divina que é mantida em Judá. E que, portanto, toma a dianteira e não permite que ela dê o nome. E ele mesmo dá o nome, ele está preocupado agora com a primogenitura. Ele só quer resguardar o primogênito. Jonas, como é que você sabe disso? Observe a escalada do distanciamento de Judá agora de sua própria família. Do primeiro filho ele recebe e dá o nome. E aí ela dá o segundo filho. Certo? No segundo filho ele já nem aparece. É ela que dá o nome de Onã. E aí ela tem mais um terceiro filho. E aí a gente descobre agora mais um passo de distanciamento. Ou seja, no primeiro ele estava presente, deu nome. No segundo, não sabemos nem se ele está presente, porque a própria mulher dá o nome. No terceiro, a gente já sabe que a mulher dá o nome e agora ela está em outro lugar. Observe. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz outro filho, a quem ele chamou de Selá. Esse é o terceiro filho. Ela estava em Quezibe quando teve. Não aguentou ficar com ele, né? Foi para longe. Está em outro lugar, ele está distante. Ele está em um lugar, ela está em outro. A única coisa que ele queria era garantir a primogenitura. Usou a mulher para simplesmente garantir a primogenitura. Deu o nome que ele queria dar ao menino. E acabou. O interesse dele é unicamente este. Não se vê nenhuma reação. O narrador não mostra nenhum movimento de cuidado de Judá com sua família, só vai dizendo o que acontece. Então, o primeiro ato é um ato de desobediência, porque ele casa com mulheres cananeias, ele casa quebrando o princípio que os seus pais haviam lutado, porque os pais haviam procurado mulheres que seriam compatíveis para o casamento conforme a aliança. Ele quebra o princípio do ordenamento, quebra a ordem da aliança. Não bastasse isso, o que acontece em seguida vai nos revelar os efeitos dessa desobediência de Judá na desventura de uma mulher, uma outra mulher que vai sofrer por causa das inconsequências de Judá. E essa mulher, ela tem um nome cananita, o seu nome é Tamar. A Bíblia diz no versículo de número 6, que Judá tomou uma esposa para ou seja, dos lamentos de Jacó, venda de José para o Egito, até esse momento do versículo 6, quando ele procura uma mulher e é Tamar para se casar com seu primogênito se passaram um pouco mais de 20 anos. Imagine que durante esses 20 anos está José no Egito. Imagine que durante esses 20 anos está a família dele tentando se reconstruir depois da morte de José, enfrentando tudo que eles estão enfrentando do outro lado. Passaram-se um pouco mais de 20 anos. E agora Judá procura uma esposa para o seu primogênito. Sabemos que o nome dela é Tamar. No entanto,
O primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Observe. A perversidade de é uma maneira do narrador mostrar para o seu leitor o mesmo ethos dos filhos de Caim, da violência de Caim, da natureza pecaminosa, perversa de Lameque, da natureza perversa dos homens maus dos tempos de Noé. São com essas palavras que o narrador usa para descrever o tipo de homem que é era um homem perverso. O primogênito é um homem perverso, como foi Caim, como foi Lameque, como foram os homens maus que fizeram Deus se arrepender de ter feito o mundo e fazer chover sem parar no mundo, para que num dilúvio pudesse dizimar todos estes homens maus e refundar a humanidade, a partir da família de Noé. Observe que a perversidade de é tão grande, que o narrador não precisa dizer o que ele fez. Você só precisa saber o que ele é. Sabendo o que ele é, você sabe tudo o que ele poderia ser capaz de fazer. Então, não é por causa do que ele fez. Não existe um feito do Não existe algo que ele fez e que provocou a ira divina. É o ser de que está sendo colocado em xeque aqui. Perceba, o texto está dizendo com muita clareza. O primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Ele não está falando do que ele fazia, ele não está falando do que ele realizava, ele está falando de uma natureza perversa. Você se lembra quando Deus falou com Caim e Abel? Em especial com Caim, em relação ao caso com seu irmão Abel. Deus olha para Caim e diz: o teu desejo será contra ti. Cabe a ti dominá-lo. Estes homens maus são seres que não conseguem dominar seus desejos. E porque não conseguem dominar seus desejos, são capazes de fazer atrocidades. São insensíveis. Imagine que a insensibilidade de Judá está presente em de uma maneira ainda muito mais intensa do que em Judá. Isso provocou tanto a ira divina, que a gente tem o primeiro texto que diz que Deus matou alguém. Aqui a gente tem uma espécie de eufemismo, né? Deus fez morrer, não é? Porque fica aquela sensação como Deus mata alguém, não é? Porque senão Deus mata alguém, é um assassino. Então a gente às vezes quando lê uma situação como essa, a gente não pensa que a morte de não é, por exemplo, como alguém assassina o seu irmão, como Caim faz Abel, mas como um juízo, como o que Deus fez com os homens maus do dilúvio. O que está acontecendo com não é um Deus assassino, mas um Deus que põe limites à maldade. Existe um limite para a maldade, e essa maldade é o próprio Deus. E quando a maldade chega em termos que Deus, o próprio Deus, rejeita, ele põe a sua ira e manifesta a sua ira do jeito que ele manifestou. Sabe o que é mais curioso? É Judá. Quem que está morrendo? Seu filho, não é isso? Quem é o primogênito. Quem foi o filho que ele logo deu nome? É o filho que ele mais estava preocupado, os outros? É o primogênito. É com quem ele está preocupado em escolher a mulher. E é esse filho que morre. E nós não vemos o narrador dizer assim: e Judá ficou desconsolado,
E Judá chorou a morte de seu primogênito. E Judá lamentou a morte de seu filho. O que vemos? O Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão. Eu vou beber uma água agora. Alguém salva o meu sermão? Obrigado. Você entendeu o que está acontecendo aqui? O filho morreu. Onã, agora você vai ter relações com a sua cunhada, porque você tem um dever a cumprir, suscitar descendência. Aqui você vê a frieza de Judá. Não há ternura, não há amor. Ele não está preocupado com o filho dele, ele está preocupado com a descendência. O filho é só um meio para manter a descendência. O filho morreu? Ok, ainda bem que tem Onã e tem mais um step depois lá no finalzinho, que é o mais novo, porque se o outro morrer a gente resolve isso exatamente com os steps. E é isso que ele faz. O menino morre, não tem lamento, não tem choro. Ele simplesmente volta para Onã e diz o que a Onã? Onã, agora você sabe o que tem que fazer. O que ele tem que fazer? Cumprir uma lei, é a chamada lei do levirato. Essa lei existe muito antes da lei mosaica e ela não existe só no contexto israelita. É uma lei que dizia o seguinte: para suscitar a descendência de um irmão que morreu, o irmão, que é o cunhado, né, deve agora, imediatamente, suscitar a descendência para que o irmão não fique sem uma linhagem. Então isso era um compromisso. Qual era essa situação? Era uma situação de lei, de responsabilidade, era um gesto de amor. Mas o que você fazia com isso? Você sabe que o filho dessa relação não é seu, não faz mais parte da sua linhagem. Esse filho que agora se tem, que Onã, por acaso, teria com Tamar, não seria mais dele, porque seria exatamente considerado como o filho do seu irmão e como, portanto, ali, aquela descendência resgatada. Você já viu essa história em Ruth, né? A história do levirato, portanto, está presente aqui também com Tamar. Então, o que Judá faz? Judá recorre ao levirato, pede, portanto, para que Onã cumpra as suas obrigações. Porque agora, quem que ocupa a liderança? Quem que é o primogênito agora? Onã. Como Judá agora é o líder da descendência de Jacó, agora Onã é o líder da descendência dos filhos de Judá. Então, Onã recebe a incumbência do levirato. Ele tem de dar descendência a seu irmão. Mas o que acontece? O texto termina com a desobediência de Onã. Onã desobedece ao pai e não somente o desobedece, ele usa de astúcia, ele engana tanto Tamar como seu pai. Observe o texto. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. E aí o que vai acontecer? Esse pirralhinho é o herdeiro de tudo que vem do meu pai. Imagina, eu vou dar lugar, o meu lugar, para esse fedelho. É isso que está passando na cabeça dele. Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por essa razão, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, observe, deixava o sêmen cair ao chão. Observe que não se trata apenas de cumprir a doutrina do levirato. Se trata de ter o seu prazer sem cumprir a sua obrigação. Se trata de ter alegria, de ter prazer, de ter deleite, sem cumprir as obrigações. O onanismo não é o sinônimo meramente da masturbação.
Aqui se trata exatamente da experiência que todos os seres humanos podem ter, de não querer outra coisa senão prazer, alegria, deleite, sem compromisso. É isso que muitos de nossos jovens vivem fazendo. Deleite, sem compromisso. Não existe nada mais intencional na vida dos seres humanos do que a busca da maximização dos prazeres. E a maximização dos prazeres acompanha o descompromisso. Então, o onanismo é a experiência de pessoas que querem prazer sem compromisso, de que querem prazer, mas não querem se submeter. São pessoas que querem ser chamadas de cristãos, mas não querem se submeter a uma igreja. Quer falar sobre todas as coisas que envolvem a vida de uma igreja, mas não querem se submeter a uma igreja. Elas querem vir à igreja, querem provar dos benefícios da igreja, mas não querem se comprometer com a igreja. Eu quero ir para a igreja, eu quero entrar, ouvir o meu bom sermãozinho, sair daqui com o coração quentinho, fofinho, para na minha segunda-feira tá tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Essa é uma maneira de você transformar a sua igreja num prostíbulo. Você vem, tem o prazer que você quer, ouve o Deus que você quer, ouve até um sermão que você quer, porque você é exigente, você não quer mais ouvir sermão da prosperidade, você quer ouvir um sermão que seja decente, com começo, meio e fim, mas você não quer se comprometer com a igreja. Você não quer se comprometer com a membresia. Nós somos a civilização mais onanista de todos os tempos, porque se existe algo que sempre cresce na humanidade, é o onanismo. A busca por um prazer, sem assumir responsabilidades, sem assumir compromisso. Mas observe, a desobediência e o onanismo de Onã trouxe também juízo. A Bíblia diz que isso que fazia era mal aos olhos do Senhor. Então talvez você diga assim, eu não sou mal como é. Não tem juízo para mim. E Deus trouxe juízo para Er pelo que ele é. Pelo mal, o mal que ele é. Mas eu tenho meus pecadinhos. A carne é fraca, né? Então eu tenho meus pecados aqui. Então não tem juízo para mim. Não, Deus dá juízo para quem é e para quem faz. Aqui, o Onã, ele não é chamado de perverso como seu irmão. Mas observe, a Bíblia diz com todas as letras, que com relação a Er, a Bíblia diz, era mal aos olhos do Senhor, versículo 7. Mas com relação a Onã, ele diz, no versículo de número 10, o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que este também morresse. Então imagina, temos de um lado um pai que está querendo suscitar descendência para o filho. O filho casou com a mulher que ele escolheu. Morreu. Vamos para o próximo. Putz, eu já estou com... Perdi um, tenho só 2. Vai lá, Onã, faz seu trabalho. O Onã não faz o trabalho direito. Morre. Eita, meu dedo é podre, eu escolhi a pessoa errada. O problema é... Claro que é Tamar, o problema é a mulher que o Senhor me deu. O problema é ela. Claro que o problema é da Tamar. Ele não consegue fazer um exercício de autocrítica. Judá é insensível, não é só para o mundo, gente. Ele não é insensível apenas para os seus filhos. Ele não é insensível com a mulher que ele tem. Ele é insensível com ele mesmo. É uma pessoa que não consegue fazer autocrítica. Não consegue se perguntar pela razão de ser das coisas. Ele diz, essa mulher está trazendo morte para meus filhos. Morreu um, morreu 2 e agora sobrou o 3º. Eu preciso dar um jeito de livrar essa mulher, uma viúva negra. Não é a história lá da aranha? Não é? Que sempre acasala e o macho, coitado, morre.
Depois ela mata o macho depois do acasalamento. Então ela é uma viúva negra. É isso. Esse é o panorama que Judá imagina. Por que a gente chega a essa conclusão? Porque depois da morte do segundo, na hora Judá disse a Tamar, sua nora, continue viúva. Mas não aqui, na casa do seu pai. Vai para a casa do seu pai, até que Selá cresça. Ele encontrou um jeitinho de se livrar da mulher por algum tempinho. Porque agora o menino está muito novo, não dá para casar. Vai lá, tira um tempo lá, não vou. Ele sabe o que significa descumprir o levirato, ele não pode descumprir isso. A única coisa que ele faz é ganhar tempo, mandando a mulher para longe e dizendo, quando ele crescer, ele vai suscitar descendência. Por que a gente sabe que é isso? Porque o autor, o narrador, ele é onisciente aqui. Ele diz para a gente o que ele estava pensando. Observe o versículo de número 11. Continue viúva na casa de seu pai até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim. É para que não morra também este com os seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Tira os olhos agora dessa gangue, não é? A gangue de Judá. Vamos olhar para Tamar um pouquinho? Ela não fala. Ela está numa cisterna também. Mas não fala. Você não sabe se ela está angustiada. Você não sabe o que ela está sentindo. Não sabe, um morreu. E agora o outro chega e começa a decidir sua vida. E parece um outro cara. Esse outro cara é o irmão. E ela percebe que esse cara só quer prazer com ela, mas não quer cumprir o levirato. Ela continua numa situação muito complicada. Mas a gente não sabe se ela se desespera, se ela orou ao Senhor. A gente não sabe nada dela. A gente só sabe que essa mulher está sob intenso abuso, que essa mulher está sob intenso usufruto de um homem que não tem absolutamente nenhum calor humano. 2 filhos morrem e ele só pensa em uma coisa: como eu vou suscitar descendência e como eu vou me livrar desta viúva negra. Ele não consegue chorar a morte de nenhum dos 2 filhos. Não há lamento pela morte dos filhos. Porque no fundo, ele nunca conseguiu imaginar que tudo que estava acontecendo em sua casa era um juízo de Deus contra ele e seus filhos. Ele não conseguiu ver que Deus o estava disciplinando. Não conseguiu ver a disciplina do Senhor na sua casa. E por isso disse, a culpa é dessa ordinária. Ela é que trouxe exatamente tudo isso para meu mundo. No entanto, Tamar, ela faz às vezes, mesmo não sendo da linhagem da descendência santa, ela faz às vezes das mulheres, dos descendentes, dos patriarcas. Você parou para imaginar que o drama de Tamar, salvo as devidas proporções, é o mesmo de Sara? Sara vai lá, ela quer ter um filho, não pode. Ela não consegue suscitar descendência para Abraão. Então ela tenta fazer outra coisa, tenta usar um outro expediente. E o que acontece? Ela tem um filho, mas esse filho não é o filho da promessa, esse primogênito não é o filho da promessa. Ela tem então um segundo filho. Mas enquanto ela não tem esse segundo filho, que este sim é o filho da promessa, ela é a causa exatamente da impossibilidade de uma descendência. Imagine as torturas de Sara. Lembre-se da série quando nós falávamos de Sara, da dor de Sara, e não conseguir ter filhos, e não conseguir suscitar descendência, o que aquilo significava. Deste outro lado da mulher, deste outro lado da história, temos Tamar com as mesmas perturbações, com os mesmos sofrimentos. Ela mais uma vez, agora a mulher está numa situação de não conseguir dar descendência. Não bastasse isso, a gente tem a história também de Rebeca.
Rebeca também é a história de uma mulher que não conseguia dar filhos. Vive sob a tensão de não poder dar filhos, de não conseguir dar sucessão, de não conseguir dar descendência. Mas agora a gente encontra Tamar nas mesmas circunstâncias. Por que será que ela aparece na linhagem de Jesus, hein? Isso você só vai saber nos próximos capítulos. A única coisa que você precisa saber hoje é que Tamar é uma espécie de Sara e Rebeca, que no primeiro ato está tão quietinha, que no primeiro ato só está sofrendo, que no primeiro ato só está recebendo as violências, e que no segundo reage. E como ela vai reagir? Como ela vai reagir a este sogro endemoniado? Como que ele vai agir? Como que ela vai agir com toda essa situação? Disso a gente só vai saber na semana que vem. Mas então, Jonas, o sermão de hoje termina só ensinando para a gente como montar uma gangue do terror e fazer 1001 maldades com as pessoas que nós amamos? Não. O texto de hoje é um primeiro sinal de um encadeamento de ideias que são os sustentáculos do Evangelho. O primeiro deles é de que o Evangelho nunca é e nunca será uma dádiva pelo nosso bom comportamento ou pela nossa boa natureza. Nossa natureza é pecaminosa e nossos atos são maus. E o texto que nós acabamos de ler, que os dois merecem juízo divino. Eu mereço juízo divino porque sou um pecador. Eu mereço juízo divino por todos os pecados que cometi, por todos os pecados que cometo e por todos os pecados que eu cometerei. Mas se sou salvo, por que então sou salvo? Se não há nada de bom em mim, e se nada do que eu faço é bom, nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Por isso que a salvação não começa com uma boa notícia. Olha, vou transformar sua vida num churrasco cósmico, você vai comer bastante, vai ser feliz por toda a vida e por toda a eternidade. O Evangelho começa com uma má notícia. Você é pecador e vive em pecado. Essa é a primeira notícia. Porque enquanto a gente não se desespera com essa notícia, enquanto essa notícia não finca a sua lança profunda no nosso coração e nos faz perceber que não damos conta de nós mesmos e dos nossos pecados, que nós somos a nossa própria armadilha, nós somos o nosso próprio veneno. Enquanto não descobrimos que não nos salvamos, nada do que a gente possa fazer ou ser irá nos salvar. Enquanto não sabemos disso, não conseguimos clamar por socorro, não conseguimos dizer, Senhor, salva-me. A gente só consegue dizer, salva-me, se a gente souber realmente quem nós somos. Deixa eu terminar lendo para você um texto. Jesus contou uma parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por considerarem justos, e por isso desprezavam os outros, dizendo, eu não sou como Judá, eu não sou como Er, eu não sou como Onã, eu sou um crente, e diferente desses que não são membros de igreja, eu sou. Só não tenho carteirinha porque minha igreja não tem carteirinha. Não é um recado, não é direta não, Jeff. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens,
roubadores, injustos, adúlteros. Nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho, escuto todos os sermões do Augusto Nicodemos, não faço absolutamente nada que não siga a confissão de fé 1689 da nossa igreja, faço tudo direitinho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado. Tem 2 descidas hoje para você, meu irmão. Tem 2 descidas para você, minha irmã. Ou você desce e mergulha fundo no pecado que você está, e afunda ainda mais no lodo deste pecado que você está chafurdando, que é um abismo, que nunca se cansa, que é como o Sheol, faminto, e que devora até as últimas consequências. Ou você desce até o lugar onde Jesus te salvou, no madeiro, na cruz do Calvário. Porque o Deus que te salva também desce. Não para ser como aqueles que desceram antes dele, mas como o Deus que desce e ouve os humildes e dá graça a eles. Enquanto aos orgulhosos, jactanciosos, ele resiste como se fossem seus inimigos. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Minha convocação nessa manhã para a nossa igreja, para todos nós aqui, não é outra coisa senão a humilhação. O sermão de hoje não é um sermão para dizer para você como se tornar mal, porque você, como já ouvimos na abertura do nosso culto de hoje, já sabe muito bem quem você é. Já sabe muito bem os pecados que rondam sua mente. Já sabe as escravidões pelas quais você tem passado uma por uma, saindo de uma entrando em outra, saindo de uma entrando em outra. Você mais do que ninguém sabe o que é o pecado e sabe qual é a natureza de seu próprio ser. Por isso, o sermão de hoje não é um sermão meramente informativo. Ele só está dizendo o que todos nós já sabemos. Mas mais do que isso, ao dizer o que todos nós já sabemos, o sermão de hoje é uma convocação à humilhação. Não há salvação sem humilhação. Não há santidade sem humilhação. Não há compromisso sem humilhação. Não há desprendimento sem humilhação. Não há vitória contra o eu sem humilhação. Não há vitória contra o orgulho, a vaidade, a prepotência, a jactância sem a humilhação. Não há quebrantamento sem humilhação. Não há mudança de caráter sem humilhação. Não há mudança de sensibilidade sem humilhação. Não há mudança de atitude sem humilhação. Não há mudança de hábitos sem humilhação. Não há mudança de mente sem humilhação. Não há mudança de vida sem humilhação. Humilhai-vos, humilhai-vos, humilhai-vos na presença do Senhor. Porque Deus dá graça aos que se humilham e resiste aos soberbos. Curve a sua cabeça. E conta para Jesus as dores dos seus pecados. Talvez a sua dor nessa manhã seja uma só. Senhor, eu não sinto dor pelo pecado, e essa é a minha dor. A minha dor é não ser sensível ao meu próprio pecado. Já não consigo mais sentir constrangimento com os meus pecados. Não consigo mais sentir o peso do pecado, e a minha dor é a própria insensibilidade
da dor do pecado. Não sinto mais dor do pecado. Confesse ao Senhor os seus pecados e você encontrará a graça e a misericórdia de um Deus que faz novas todas as coisas. Nos encontre hoje, Senhor. Nos encontre hoje, Pai. Nossa humilhação não é só pelos pecados que cometemos, mas pela natureza, pelo nosso próprio ser. E reconhecemos isso mesmo regenerados, sabendo que há uma luta. E a gente percebe que essa luta nunca acaba. Que todas as vezes que a gente acha que alcançou um nível de santidade, o Senhor mesmo é quem põe um espinho em nossa carne para que a gente lute, para que a gente não se sinta absolutamente confortável no mundo que nós estamos, para que desconfortados aguardemos o mundo que o Senhor nos prepara, um mundo restaurado do pecado e da luta contra o Senhor. Nos encontre, Senhor, e nos salva. Nos salva de nós mesmos, do nosso orgulho e da nossa vaidade. Porque se existe uma coisa que nos salva, não são as nossas boas intenções, nem mesmo a nossa vontade de ser salvos pelo Senhor, mas é a tua graça. É ela que nos salva. E é ela a fonte da vontade que temos de ser salvos apenas por ela, pela graça somente. Tome-nos em nossos braços, homens pecadores, mas que, temerosos da sua ira, reconhecem que não podem ser felizes longe do Senhor e do compromisso com tua igreja, com a tua palavra. Por isso recebe todo louvor, Senhor, toda a honra e toda a glória. Assim oramos no nome de Jesus, teu Filho. Amém.